Rádio Botafogo. Eu vou dar um destaque, eu vou falar alguma coisa que o Rangel falou aqui, mas eu preciso dar um destaque à galera, que a gente tem um superchat aqui, o pessoal do superchat ajudando bastante a Rádio Botafogo também. Falar aqui do Thomas Baracho, só para não falar, depois se eu esquecer de alguém, depois vocês me cobrem que a gente tenta falar. Gajo, temos que cobrar dos conselheiros agora. Sim, temos que continuar cobrando, pressionando e dando informação para eles. Isso aqui, na verdade, é uma forma da gente cobrar. Dar conteúdo para eles, dar conteúdo para o torcedor poder adquirir maior conhecimento e poder discutir isso no dia a dia. A gente tem que mudar, inclusive, o perfil do torcedor. O torcedor, muitas das vezes, fala assim, indivíduo clube, gasta, eu quero jogador, eu quero um título. Todo mundo quer título. Mas antes de querer o título, e também, ou tão importante quanto o título, é sobreviver nesse momento. A gente precisa sobreviver e para chegar no título, a gente precisa passar por uma série de steps que depois eu vou falar aqui agora, diante de tudo que está sendo colocado. Aí o Társilo Delfim, também que está sempre com a gente aqui, ele falou, ele chama o pessoal, os anciões, os anciões podem atrapalhar o processo. Assim, eu não chamaria dessa, estou lendo fidedignamente, o pessoal que está lá pode atrapalhar nesse processo, sim, e para isso precisa mudar, para poder mudar, precisa mudar o estatuto, senão eles vão continuar atrapalhando no processo. Então a gente precisa deles para se conscientizar na mudança do estatuto, para poder fazer com que a administração do Botafogo seja uma gestão profissional. Para isso precisa mudar o estatuto. E o outro, Bruno Andrade. Olha a visão que um torcedor, que é o Bruno Andrade, tem da situação do Botafogo, que o Botafogo não percebeu ainda, e vai exatamente ao encontro do que nós estamos falando. Com os Salles e a entrada dos netos no público infantil, podemos ter aumento de torcida real? Cara, eu vou deixar essa pergunta para você depois, o Rangel, porque ela é de uma relevância, no meu conceito, fundamental. Se a gente quer aumentar a quantidade de consumidores da marca Botafogo, é fundamental que a gente tenha o que a gente já tem hoje, pelo menos está em vias de um centro de treinamento que está sendo implantado agora, quer dizer, com os Moreira Salles, alguém querendo realmente transformar o Botafogo em alguma coisa com gestão profissional, e um cara que é formador de opinião infantil, de público infantil, como os netos, que cansamos de ver garotos de outros clubes falando que iam virar botafoguenses por causa dos caras. E a gente não consegue usar o que tem na mão. Aí quando você fala assim, tem muita gente boa no Botafogo, eu não tenho dúvida que tem gente boa no Botafogo. Mas essa gente boa não é de marketing. Você pode falar o que você quiser. Não é de marketing, porque os caras conseguem fazer. Quando você falou assim, os caras têm até a visão boa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é verdade. Quando você me fala que o cara criou um nicho de mercado para vender o quarto tempo do basquete, porque o cara não quer ficar esperando o jogo inteiro, não tem mais paciência de ver um LeBron James, não tem prazer de ver os jogadores da NBA que são fantásticos, Curry ou sei lá quem for, né? Ou pode falar o Kobe Bryant, o que você quiser. O cara não tem paciência com a qualidade técnica disso, que tem um perfil de pessoas assim. É isso que a pessoa não está entendendo. Segmentar o seu conteúdo, direcionar para o seu público. Você tem um público que quer ver o jogo inteiro, tem alguém que quer ver o segundo tempo, tem um cara que quer ver só o último quarto, como você colocou. Aí eu acho até que nesse caso o Botafogo está na vanguarda, porque os caras só conseguem botar os torcedores do Botafogo no final do jogo, porque ninguém consegue entrar no estádio, porque a roleta não funciona, fecham a parte de cima do estádio que não vende, botam um jogo a R$5, a R$2,50, e o estádio fica fechado na parte superior e uma porrada de jogadores, ó, de torcedores vão embora. Quando você vê um tipo de coisa como essa, como você vê um diretor de marketing, eu sei que você está falando, você me perdoe, mas um diretor de comunicação agora, nem de marketing, que o marketing é um senhor, que bloqueia as pessoas no Twitter, cara, assim, não faz nenhum sentido o cara bloquear o seu cliente. E o cara é comunicador, o cara é de comunicação. E aí você falava isso, a gente aqui na Rádio Botafogo falava isso pro Carlos Eduardo Pereira,
E o Nelson Farrege nem tanto, porque a gente não tem muito contato com ele, até porque ele não tem aparecido, mas está fazendo um trabalho bom lá, pelo menos no Moreira Salles. Quando você fala um negócio desse pro cara, o cara acha que isso é um absurdo que nós estamos falando. Como é que um cara de comunicação me faz um negócio desse? Então, e aí vem tudo em cima desse negócio. Você tem um CT, você tem um cara que é um formador de opinião da classe da juventude, da garotada. Você tem uns caras mais ricos do mundo, torcedores fanáticos do Botafogo, que estão querendo ajudar o Botafogo a sair dessa. E não é sendo mecenas, estão querendo botar dinheiro, investir no Botafogo e mostrar que o Botafogo tem condições de gerar rentabilidade no médio e longo prazo, fazer um trabalho desse e aí você não tem a contrapartida. Cara, essa colocação do nosso amigo Bruno Andrade com o Salles, qual é a importância do público infantil se o Botafogo tem condições, tendo um CT, um formador de opinião como os Netos e o Salles, se o Botafogo pode pensar em aumentar a sua torcida de forma real? Ok, Davi. A gente tem que entender também nesse processo, assim, é claro que é possível, né? Agora, a gente tem que entender que o próprio conceito do que é torcedor, ele está mudando muito. Então, antes de eu até entrar nesse mérito, vamos dar um passo atrás. Quer dizer, quando a gente pensa em torcida de time de futebol, a gente tem que entender que a torcida não é uma coisa homogênea. Cada um, por faixa etária, origem social, por histórico, tem uma relação com o produto que o clube entrega de uma forma completamente diferente. Você tem o torcedor que é o torcedor de estádio, você tem o torcedor que é o torcedor da torcida organizada, você tem o torcedor que é o torcedor eventual, você tem o torcedor mais jovem. Cada um deles tem características diferentes e ele precisa ser tratado pelo clube com produtos e com formas diferentes de se comunicar e com formas diferentes de você empacotar aquele produto. Então você não, por exemplo, não espera, por exemplo, para o meu filho de 11 anos, ele não assiste futebol com 11 anos quando eu assistia futebol quando eu tinha a idade dele. É completamente diferente a forma como ele consome e completamente diferente a forma como ele vê os conteúdos. Ele é um cara muito mais de assistir o conteúdo do YouTube, do clube, do que ver o jogo. Aliás, eu acho que ele raramente vê o jogo. Agora, ele consome muito mais o conteúdo do clube em rede social, Twitter, YouTube, Instagram, e agora menos Facebook, do que assistir o jogo ao vivo. Muitas vezes eu falo para ele, o placar tá X. Ele fala, que legal. Depois, uma outra hora, ele vai lá no YouTube e vai ver o jogo, melhores momentos, os gols, vai ver o pós-jogo. Ele não está preocupado se vai ganhar ou vai perder. Para ele, aquilo é uma informação adicional que ele vai usar na segunda-feira na escola para zoar com os amigos. Mas não é aquela coisa que a gente tem. E, de novo, meu filho não representa a maioria das crianças da idade dele, não representa a maioria de nós somos adultos. Então, o que é importante para um clube de futebol que hoje é um grande produtor de conteúdo é saber customizar o conteúdo para cada um dos N diversos públicos que ele tem. Então, esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala de público jovem, e aí, de novo, acho que é bem interessante aí quando vocês conversarem com o Cola Grossa, né? O Cola Grossa tem bastante dados sobre isso. Existe uma distinção muito grande que está acontecendo agora entre torcedor e fã. Vamos usar essas duas palavras assim, e provavelmente ele vai ter termos mais apropriados do que eu, mas hoje você tem muito o conceito do fã. O que é o fã? Então, por exemplo, você pega lá as crianças hoje lá que usam a camisa lá do Barcelona, do Real Madrid. Eles são torcedores do Real Madrid, eu sou torcedor do Barcelona? Não. Eles são fãs. Eles não estão preocupados, não vão ficar putos no fim de semana se o Real Madrid perder para o Alavés. Mas eles assistem o jogo. Por quê? Porque eles têm uma vinculação com o clube? Também não. A relação deles não é mais com o clube. A relação deles é com o ídolo. Então, essas gerações novas, elas têm uma relação muito mais próxima com o ídolo do que com a própria marca do clube. Isso é um fenômeno de transformação muito forte que está acontecendo. Por que, por exemplo, uma migração tão grande de seguidores de rede social do Real Madrid para a Juventus, agora com a do Cristiano Ronaldo? Ou quando teve a saída do Neymar do Barcelona para o PSG? Se reparar, as crianças pararam de usar a camisa do Barcelona e começaram a usar a camisa do PSG. No meu condomínio, eu reparei isso. É porque eles deixaram de torcer para o Barcelona e trocaram para torcer PSG? Não, porque eles, na verdade, não torciam para eles torciam para o Neymar.
a gente torce para o Cristiano Ronaldo. O ídolo faz a diferença. Então, a grande estratégia de você trazer hoje o público jovem, o público fã jovem, não vamos falar do público torcedor, é a presença do ídolo. O ídolo faz a diferença. Então, para você ter ídolos no Brasil, óbvio que a gente não tem, e não vai ter por alguns anos ainda o crescimento econômico para você poder contratar ídolos. Não vamos conseguir disputar esses ídolos nem no horizonte de 10, 15 anos com os clubes top europeus. Vamos disputar, sim, esses ídolos com o nível intermediário europeu, aquele cara que foi para a Europa e não deu certo, ou não conseguiu uma vaga lá nos top 10, e aí, será que eu vou para o Galatasaray ou eu vou para o Botafogo? Não, vou para o Botafogo. O Botafogo vai ter o mesmo dinheiro que o Galatasaray tem. Esse tipo em 10, 15 anos, a gente vai conseguir brigar. Se a gente conseguir fazer aquilo que a gente quer no futebol brasileiro, não brigar com o Real Madrid. Agora, a melhor forma de você conseguir trazer esse público jovem hoje, nas nossas condições, é você formar. Então, por isso que a estratégia de formação, a estratégia de base, era tão importante. Agora, nada adianta você ter uma estratégia de formação de base, ter CT, ter investimento, ter professor que custa caro, mais do que só montar lá o centro de treinamento. Você precisa ter tecnologia, profissionais, precisa ter toda uma estrutura hoje que é cada vez mais complexa e cada vez mais tecnológica para você poder achar talentos. Se você está todo endividado e a hora que o cara aparece, você tem que queimar o cara. O ídolo não vai parar aqui. Vai ser até é legal, olha, o jogador está no Real Madrid, foi formado no Botafogo, mas você usar ele para você atrair esse público fã jovem que consome, e é um público que consome bastante, ele é bastante interessante do ponto de vista de monetização. Se você tiver que usar a sua formação de base não como uma forma de atração de fãs, mas como uma forma de financiamento de dívida corrente do clube, não adianta nada, né? Você está enxugando o gelo, né? Então, por isso que todo esse processo de formatação de marketing, comunicação, finanças, tudo isso tem que andar integrado. Você não existe mais as soluções isoladas. Não adianta mais ter um marketing melhor do mundo, melhor estratégia de comunicação, se a sua estrutura financeira não está boa. Não adianta você ter um ambiente de finanças e compliance maravilhoso, se o seu marketing está desestruturado. Todo esse conjunto tem que andar de forma harmoniosa. E como você consegue fazer isso? Montando uma estrutura empresarial de profissionais. Óbvio que tem espaço para você ter as pessoas que têm o histórico no clube para serem os guardiões da marca, os guardiões dos valores, né? E esse talvez é o trabalho que a gente tem feito em vários lugares, né? Sem entrar no mérito do que pode ou vai ser feito no Botafogo, para que você consiga criar um ambiente de convivência e transição do modelo de clube social para o modelo de clube empresarial, qualquer que seja esse modelo final. Pode ser um modelo híbrido, como é o modelo alemão, pode ser o modelo inglês, eu não acredito muito no Brasil, que é o modelo capital aberto, ações em bolsa, pode ser o modelo mais SAD em Portugal, que alguns deram certo, outros deram bem errado. Existem várias formas de se fazer isso. Existe o modelo americano, que é um modelo baseado em franquia, que lá, se a torcida não pega, você muda o clube de lugar, quer dizer, isso não tem nada a ver com a tradição do futebol, mas é o modelo deles lá. Então, assim, cenários de profissionalização tem vários. O que é claro que vai ter que ser feito. E eu acho que o Botafogo tem que achar o cenário dele. Acho que o Botafogo tem um engajamento muito grande de grandes torcedores. Sempre teve com o clube, né? Que ajudaram o clube em momentos de necessidade, né? Acho que agora, mais do que a necessidade de dinheiro, acho que agora a grande necessidade é de capital intelectual. É de ajudar a repensar o clube, de pensar de forma estratégica, não ficar preocupado com o curto prazo, a dívida de 750, é o título, é o meu rival no Rio. Não. Tem que pensar o Botafogo de forma estratégica. O que a gente quer desse clube em 5, 10, 15, 20, 30 anos? E como é que a gente vai sair daqui até lá sem ruptura? Eu vejo muita gente falando em ruptura, em quebrar, em destruir tudo. Não, isso aí raramente dá certo. Algumas vezes dá certo, mas raramente dá certo. O que dá certo é um movimento bem ponderado e transitório. O Atlético Paranaense é um movimento de 20 anos. O Flamengo, a gente fala muito, a gente chegou lá em 2013, nós estamos no 6º ano. Acho que muita coisa foi feita, muita coisa falta fazer. Nada ali vai se resolver em menos de 15 anos, 10 anos. Mas se a coisa for andando bem, o Grêmio está nessa tocada há 10 anos, olhando bons fundos, batendo de frente com times que têm dobro, triplo de torcida, o dobro de cota de TV, pau a pau. E de forma estruturada, reduzindo, não de forma louca, como saiu hoje lá o pessoal do Corinthians lá falando que vai contratar jogador, não tem nem dinheiro, torcendo para ser campeão ano que vem, para ver se consegue pagar o salário do final do ano.
saiu na mídia lá. Isso não acontece, aconteceu esse ano, vai acontecendo que vem com alguns clubes, mas isso aí não vai parar de pé há muito tempo. Então, assim, acho que o caminho do Botafogo ele é bastante possível, acho que tem gente querendo fazer isso. A grande questão é ser feito de forma harmônica, né, preservando os valores e a identidade do clube. E que de novo, queira ou não, mais rápido ou mais devagar, a profissionalização ela vai vir. A própria CBF, né, que você colocou, falou de licenciamento, ela está exigindo dos clubes a profissionalização das entidades. Então, os clubes agora, para jogar no que vem, tem que ter um CEO, tem que ter um CFO, tem que ter um diretor de marketing, tem que ter um gestor profissional. A gente ajuda a escrever isso. Daqui a pouco as exigências vão ser maiores. Precisa ter um investimento em CT, precisa ter futebol feminino, precisa ter uma estratégia, precisa ter um orçamento financeiro mais robusto. Cada ano, os próprios reguladores do futebol estão apertando isso. Por quê? É porque só que eles querem ficar no pé dos clubes? Não. É porque eles sabem que se o futebol brasileiro gerar mais dinheiro, eles também vão ganhar mais dinheiro. Então, assim, de novo, Money Talks, né? Então, a gente vai... Todo mundo está no mesmo interesse de fazer o futebol brasileiro passar desses dois... A gente saiu do ambiente que não dava 1 bi, ano que vem vai ter 2 bi, quem sabe daqui a 4, 5 anos, a próxima renovação de TV, a gente está falando em 4, 5 bi, com streaming, com internacionalização da transmissão de TV do brasileiro. Agora, para isso, a gente sabe que vai ter que ir arrumando essas pontas soltas que estão pelo caminho. Cara, é perfeito. Eu acho que é isso que você colocou. Eu tô até que você está falando sobre o manual de licenciamento da CBF, tá aqui da 2018, quer dizer, está falando exatamente sobre profissionalismo, já falamos sobre isso. Aliás, quando a gente entrevistou os candidatos a presidente do Botafogo, entrevistamos o Nelson Mufarrege também, e aí eu estava com isso aqui na mão, acho que foi um trabalho que vocês tinham feito, eu fui lá, dei uma lida também sobre isso tudo. A UI fez esse trabalho junto com a CBF, achei muito interessante, bem didático e objetivo, né? Vindo da própria FIFA, uma determinação da FIFA. E quando eu perguntei para o Nelson Monfarrege à época, que parece que o Botafogo tinha sido o único clube que não tinha enviado nenhum representante profissional ou um dirigente, que foi mandado lá, acho que foi o Luiz Fernando, que é o vice-presidente educativo do Botafogo, mas não levando muito a sério isso. Quando eu perguntei para ele, ele não sabia nem o que era. É nesse nível que nós estamos falando dos caras que vão dirigir o Botafogo. E por isso o Botafogo ainda está nessa situação que está aqui agora.